Bem-vindos a mais um episódio da série Perfurar. No episódio anterior, vimos que a unidade CFM é a mais comumente utilizada para medir a vazão que o compressor entrega, enquanto que o SCFM é um padrão de medida diferente, sendo mais utilizado nos martelos disponíveis no mercado brasileiro. No episódio de hoje, vamos analisar o que é preciso para fazer o casamento da vazão entre um martelo e um compressor. Existem fórmulas para realizar a adequação entre o CFM e o SCFM. E uma coisa que você vai observar é que para se alinhar com um determinado valor de SCFM, na prática, o valor de CFM necessário deve ser maior na maioria das vezes. Isso é muito importante porque, se você olhar um catálogo de martelo e um de compressor, e num caso imaginário, o valor do CFM e do SCFM forem iguais, isso não significa que o compressor atende 100% da demanda do martelo. No final dessa série, eu vou mostrar como fazer o cálculo completo. Porém, mais importante que o cálculo é você saber disso. Na fórmula que eu vou explicar no final da série, vou mostrar como um martelo de 1050 SCFM pode, em uma situação comum de uso, demandar mais de 1200 CFM. Note que tem uma baita diferença. Acompanhe a série até o final que vou mostrar como fazer o cálculo. Agora, você não precisa saber fazer o dimensionamento. Mais importante que isso é que você saiba que, se ele for feito, vai garantir um maior retorno do seu investimento. Se necessário, peça ajuda a seus fornecedores de equipamentos para garantir que a vazão que o compressor entrega em CFM atende a demanda do martelo em SCFM, na prática. As fórmulas de equivalência entre CFM e SCFM levam em consideração todas as variáveis que afetam o cálculo. Além de altitude, temperatura e umidade, existem também os vazamentos e os níveis de tolerância. Vamos falar disso nos próximos episódios.